Olá, muito boa noite. Começa mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio e de segunda a sexta-feira, viu? Então fica ligado que todo dia tem assunto do agronegócio, seja agricultura ou pecuária. E o assunto de hoje vai girar em torno da pecuária, em torno da suinocultura. Isso porque na semana passada a Crismate divulgou aí um panorama, um diagnóstico da suinocultura no estado de Mato Grosso. E é por isso que a gente vai conversar aí com o representante da entidade aqui no estado de Mato Grosso. Mas antes disso eu convido o meu de casa, seu Odenir Zancanaro, o Bianco, especialista em negócios, chega mais conosco aqui. Suinocultura é um assunto interessante, né? Seja bem-vindo. Jussan, boa noite a todos que nos assistem. Suinocultura, nós falamos aqui de Itapurá, que é a capital da suinocultura do Centro-Oeste, é um espetáculo. E hoje temos um convidado super especial, especialista e quem conduz a Crismate no Mato Grosso. Vamos ouvir tudo o que ele tem a nos falar, Jussan. Então, hoje o assunto é suinocultura e o diagnóstico da suinocultura no estado de Mato Grosso. Então, eu convido você que está nos assistindo a ficar conosco. Vamos debater o agronegócio? Então, hoje nós conversamos com o presidente da Acrismate, Associação dos Criadores de Suíno do Estado de Mato Grosso, Frederico Tanuri Filho. Seja muito bem-vindo, seu Frederico, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui e debater com vocês a suinocultura mato-grossense, essa atividade tão interessante. Frederico, a gente já começa falando desse assunto, já que na semana passada foi divulgado o que vocês estão chamando de e-book, né? Que é um livro digital aí. Eu até abri ele no PDF, olhei, tem muito assunto interessante dentro dele. É um livro mesmo, feito uma leitura, né? Foi pesquisa feita e projeção em cima da suinocultura no estado de Mato Grosso. O que a gente pode, em resumo, falar que esse estudo representa hoje? Ele é um estudo que ele acontece todos os anos ou foi uma situação isolada? E o que foi notado aí nesse estudo recente? Na verdade, esse estudo ele é o primeiro, né? É um estudo único. E por que nós decidimos fazer ele? A gente sempre acompanha aí os dados que o IBGE divulga, ou então que o próprio INDEA divulga, né? E nós sempre percebemos ali uma discrepância entre os estudos dos dois órgãos, né? E assim, a gente nunca tinha aquela informação confiável do perfil mesmo da suinocultura mato-grossense. Então nós, naquela vontade de conhecer melhor, de entender melhor, né? E de confirmar o sentimento que a gente tem quando anda por aí, conversa com os produtores, quando a Crismate realiza as ações delas, os debates, a gente precisava de algo um pouco mais robusto e também mais oficial, até para caminhar no governo, para reivindicar alguma ação, alguma coisa, né? Então nós fomos até o IMEA, que é esse instituto de pesquisa aí tão renomado aqui para nós, e convocamos ele aí, fizemos esse ajuste para fazer esse trabalho, esse diagnóstico aí, que trouxe essas informações aí tão apuradas aí do setor. Mas eu já adianto que é um estudo que ele ainda está em andamento, nós queremos ampliar ele, deixar ele mais robusto, né? Mas isso demanda bastante tempo para sair uma coisa bem fidedigna mesmo, né? Então nós ainda vamos ter aí vamos dizer assim, uma segunda edição, ou então uma edição aprimorada, algo nesse sentido. Talvez seja o início, né, de uma base de estudos aí que vai começar a partir de agora e que possa trazer mais credibilidade aí para o setor. Tanto que vocês acabaram até descobrindo, não sei se era algo que vocês não tinham noção, Frederico,
mas um dos principais pontos, aí algo que preocupou, né, pelo que eu entendi na leitura aí no site da associação, é que o acesso ao crédito, né, para o produtor é uma das maiores dificuldades aí. E não sei se vocês conseguiram entender através dessa pesquisa, por que é que o produtor vê tanto problema em acesso ao crédito? Na verdade, a gente já sabia disso, né? Porque toda a diretoria ali da Crismate é composta por produtores. E é um assunto recorrente que nós debatemos e buscamos as instituições financeiras e os próprios órgãos governamentais competentes aí para debater esse assunto, porque realmente é um assunto delicado. Existe mesmo essa dificuldade de acesso ao crédito quando você vai em busca de um crédito para a suinocultura. Então é um assunto assim que a gente já trazia ele no nosso dia a dia. E no nosso entendimento, quais são as barreiras aí? A suinocultura ela é uma atividade de alto valor, né? Ela gira muito valor, mas numa área muito pequena, né? Se você for comparar com a agricultura, com uma pecuária extensiva, né? Você coloca muita instalação, muitos animais, né? Você coloca muito dinheiro numa área pequena. Então, para início de conversa, quando você vai num banco, você tem pouco patrimônio frente ao volume de dinheiro que você precisa para girar essa atividade. Então, todo banco exige aí uma garantia, daí quando você mostra o patrimônio físico ali que você tem, frente ao volume de investimento, de valores que você precisa, esse patrimônio é pequeno. Né? E um outro ponto que dificulta muito é que a suinocultura é uma atividade volátil, assim, ela tem picos de alta e picos de baixa, com uma irregularidade muito grande, diferente de outras atividades do setor do agro aí, que tem uma constância, ou essas ondas de alta e de baixa são mais estendidas, né, a longo prazo. A suinocultura ela é muito dinâmica. Então o banco vê isso com um certo risco, ele fica com o pé atrás. Então, a letra de crédito que a gente fala, que é a classificação de risco da suinocultura, ela é muito grande. Aí o banco acaba requisitando mais garantias ainda, ou uma pessoa que tem outras operações, né, outras atividades que deixa, vamos dizer assim, um score dela mais robusto, né, para que consiga acessar esse crédito. E geralmente isso são poucos produtores que conseguem demonstrar aí toda essa capacidade. Né? Seu Bianco. Frederico, a gente vê aqui mesmo por Itapurá, famílias tradicionais que vieram com suinocultura lá de Santa Catarina, e alguns até, em virtude dessa volatilidade, desse diferencial de preço, eles tiveram muitos prejuízos e encerraram suas atividades. Isso é uma pena para o município e para a comunidade. Hoje, o preço do porco está compensando muito bem. Eu acrescento a isso daí, eu iria te pedir, o que é que poderia ser feito para que não houvesse esse diferencial tão grande de preços na suinocultura? É uma pergunta muito boa essa que você fez e é algo que a gente procura muito, sabe? Inclusive, a Crismate, ela está dentro de uma associação maior, que é a Associação Brasileira, né, que congrega aí as associações estaduais dos principais estados produtores da suinocultura, e esse é um assunto recorrente. Mas é porque a composição do preço do suíno, ela depende muito da exportação, do consumo interno, né, e do movimento das grandes corporações aí, que trabalham no setor, né? A exemplo da JBS, BRF, Aurora, enfim, são inúmeras corporações que são muito grandes, muito robustas. Então, vou dar um breve exemplo aqui. Algum país importante
para de comprar do Brasil repentinamente, como já aconteceu com a Rússia lá atrás, não sei se vocês se recordam. O volume de carne suína que acaba sendo excedente no país é muito grande. Aí quando essas grandes corporações precisam vender essa carne que seria destinada à exportação, mas que acabou isso tendo algum entrave ali, e vira essa produção para o mercado nacional, o excedente de carne aí é muito grande e o preço acaba caindo muito. Né? Um segundo exemplo, China. Nós tivemos aquele episódio da China com a peste suína africana. A China saiu no mundo inteiro comprando carne, não só de suíno, mas de bovino, de aves, né? Para recompor ali os seus estoques. E houve uma corrida a nível de mundo para abastecer a China, que a China é um país gigantesco, nós sabemos disso. Enquanto o mundo cresceu 3,8%, 4% na produção de suínos, o Brasil cresceu 8%. Aí no momento em que a China reestabeleceu a produção própria, conseguiu equilibrar tudo isso e reduziu suas compras, no Brasil sobrou muito. No mundo inteiro sobrou, mas no Brasil sobrou mais porque tinha crescido muito mais. Né? E o Brasil tem essa característica no agro, que é de quando existe uma demanda, o Brasil responde rapidamente. O produtor brasileiro ele é responsível à geração de demanda. E aí o que aconteceu? Nós ficamos 2 anos diluindo essa sobra de carne dentro do mercado doméstico até equilibrar a balança. E nós ainda tivemos um segundo agravante, que foram as altas de preço das commodities, que é o milho e o farelo de soja, né, que são os componentes aí da ração, da alimentação do suíno, que estavam caríssimos, alto demais. Então, você vê que foram 2 extremos, né? E isso gerou realmente um impacto muito grande para o suinocultor, e é o que o senhor falou, muitos acabaram saindo aí da atividade. Agora, como controlar isso? É muito difícil, porque o mercado é soberano, é aquela velha lei da oferta e da procura. E o brasileiro ele tem esse ímpeto de, quando a demanda acontece, ele quer responder rápido, corre para produzir e acaba botando os pés pelas mãos. Eu acho que está faltando um pouco da gente ter esse olhar mais a longo prazo, não se entusiasmar tanto assim, né, com essas situações, e um pouco mais devagar. Né? Eu acho que esse seria um dos caminhos. Pode continuar, Silvio. Eu vejo bem, assim, também que o consumidor brasileiro, ele não é um consumidor que, vamos dizer, o percentual de carne bovina que se consome no país é muito maior do que o percentual de carne suína. E nós, brasileiros, não sabemos consumir. Eu dou exemplos você vai no supermercado e está numa listinha lá que você tem que comprar tomate. O tomate, numa semana é R$3, no outro é 12. Por que é que eu tenho que comprar o tomate? Então a carne, também o brasileiro, ele no pensamento, ele não sabe, nós não sabemos consumir. Por que é que quando o preço da carne bovina é muito elevado, por que é que nós não vamos para a carne suína ou para a carne de frango? Isso, talvez, o que é que nós poderíamos fazer? Talvez falta marketing na carne suína, porque eu vou, além disso, nós temos uma carne saborosa, nós temos de suíno saborosa, com muita qualidade, nutritiva. Hoje, carne suína é um espetáculo. Por que é que o brasileiro, o percentual de consumo de carne suína não sobe tanto no Brasil? Então vamos lá. Nós inclusive temos aí um programa de incentivo ao consumo da carne suína, tanto a nível estadual como a nível nacional, né? E inclusive estamos aí na merenda escolar, porque a gente entende que esse conceito vem ali desde criança. E aí eu convido vocês a fazer uma retrospectiva lá quando a gente estava na pré-escola, no primário. Né? Nossos livros contemplavam ali que a carne suína era uma carne que representava risco, né? Tinha lá cisticercose, né, aquele problema catênia, enfim.
mostrava que o suíno ele era alimentado com lavagem, que ele vivia dentro do barro ali, todo aquele ambiente assim que demonstrava ser um pouco desagradável, né? Então, se vocês puxarem pela memória, era isso que a gente tinha nos nossos livros lá da pré-escola. Então, isso foi implantado na mente do brasileiro desde criança. Num segundo momento, nós ainda tivemos um prejuízo muito grande, que foi um embate da indústria de óleos vegetais e margarinas, falando que a gordura animal, a banha suína, fazia mal para a saúde, dava problema no coração, entupia a veia, toda aquela problemática. Então, isso aí se somou, né? Acabou somando ali dois preconceitos muito ruins frente à carne suína. Mas nós sabemos que tudo isso é mito, né? É tudo mentira, e o suíno produzido hoje a nível assim de distribuição, de consumo, ele é muito seguro, né? Inclusive nós temos fiscalizações muito rigorosas. Ele é criado todo preso, comendo uma ração balanceada, né? Com procura ali de bem-estar animal, de ambiência, de sanidade, enfim, é uma série de fatores aí que o produtor tem que cumprir, que fazer, tanto para cumprir com essas exigências, como para o animal responder mais, produzir mais, ser mais produtivo. Aí, à medida que ele vai para o abate, para o frigorífico, a fiscalização é mais intensa ainda. Nós temos uma fiscalização mais rigorosa do planeta Terra. Isso é fato. Tanto é que nós exportamos para o Japão, para a China, para o próprio Canadá, Estados Unidos, que são países extremamente exigentes, né? Então, o brasileiro ele tem que cumprir muito sério com essas obrigações. Então, tranquilamente, você pode falar que nós temos uma das carnes mais seguras do mundo para o consumidor consumir. Mas tudo isso não é o suficiente, porque essas informações não chegam lá na mesa do consumidor. É aquilo que você falou, ele prefere comprar uma carne bovina mais cara do que comprar a carne suína. Então, na contramão disso, nós já tem 20 anos que a gente faz um trabalho a nível de Brasil, um trabalho de formiguinha, porque você mudar um conceito, você mudar uma cultura, ela é lento. Mas para você ter uma ideia, em 10 anos nós saímos de um consumo de 14 quilos per capita ano, e hoje nós estamos em 20,5 kg per capita ano. Isso foi o nosso avanço nos últimos 10 anos. Mas existe muito espaço para conquistar. Você vê pelo próprio frango. O brasileiro hoje, a carne que ele mais consome é a carne de frango, né? Muito pelo sabor, mas muito mais pelo custo, que é muito acessível a carne de frango. Mas nós precisamos evoluir nessa tendência de consumo da carne suína. Nós estamos conseguindo, né? Os dados que eu falei é uma prova disso. Só que a gente ainda encontra muita resistência, muita pessoa ainda enfrenta esses mitos, inclusive pessoas aí de formação da área da nutrição, a gente ainda encontra resistência, a gente ainda encontra esses mitos dentro ali da pessoa, né? No dia a dia do nosso trabalho de desmistificação, introdução da carne suína, nós ainda nos deparamos com isso daí. Mas é um trabalho que ele está evoluindo, né? E esperamos aí continuar com essa evolução e aumentando mais esse consumo. O senhor falou do milho também, né? E uma das... Porque o milho é o alimento, a gente sabe disso, ele vira ração, o milho, a soja. E a gente tem visto, ultimamente, uma tendência na produção do milho, até porque, principalmente no estado de Mato Grosso, que está em pleno desenvolvimento, muitas plantas novas de etanol de milho estão sendo anunciadas, e a gente vê que já, enfim, o desenvolvimento para esse lado, ele está muito intensificado. E a gente já comentou por aqui, até o Silvio Bianco, que eu acho que está travado ali, né? Daqui a pouco a gente vai trazer ele de volta, mas a gente já analisou e já conversou por aqui
que essa é uma oportunidade para o produtor, né? Para o produtor, seja ele qualquer um que precisa de ração, que precisa do milho, já que a planta de etanol de milho ela gera o DDG e isso acaba sendo uma oportunidade. A gente conversa por aqui, a gente enxerga como uma oportunidade. Eu gostaria de ouvir do senhor, é de fato uma oportunidade, e a gente sabe também do período, né? O tempo, que tem um tempo desse material chegar até o produtor, porque pode se perder no meio do caminho. Então, as áreas que estão próximas, essas plantas, elas podem ser mais favoradas, é isso? Receber mais benefícios, podem ser beneficiadas? Com certeza. Isso que você falou também um assunto bem interessante, porque num primeiro momento a vinda dessas indústrias, né, para o estado de Mato Grosso causou aí uma certa alerta para o produtor: o milho vai ficar muito caro, né, vai ficar ruim de produzir carne, né, enfim, o produtor de carnes ali, como em todas as áreas, não só do suíno, ficou muito apreensivo com essa questão de alta no custo aí do milho, né? Só que nós precisamos entender que essa alta é no Brasil inteiro, porque o milho é uma commodity, né? Ele é precificado a nível mundial, não é nem nacional. Então, essa alta no milho, vamos dizer assim, se ocorreu por causa da indústria de etanol, ela não ocorreu só para o Mato Grossense, ela ocorreu para todos, né? Então, isso aí já padroniza um pouco o custo para todos. Igual a qualquer atividade existente, você tem que ser eficiente, né? Não existe mais amadorismo, aquele amadorismo já não prospera mais. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ser eficiente. E aí percebeu-se, num segundo momento, bem isso que você falou. Na verdade, a indústria de etanol, ela não trouxe uma dificuldade, ela trouxe uma oportunidade. Nós temos aí um subproduto, que é o DDGS, que ele é muito interessante aí também nas rações animais, né? Pode trazer ganhos, benefícios, inclusive redução no custo aí dessa ração, né? Então, à medida que o produtor for entendendo isso, ele está agregando esse produto aí no seu uso, no seu dia a dia, né? E com certeza, quem está mais próximo da indústria, ele é mais favorecido, ele tem um menor custo de frete, né? Ele chega com maior facilidade na sua granja, né? Mas igual você falou, novas indústrias são anunciadas a todo momento. Nós vamos chegar aí em algum momento onde nós vamos ter indústria distribuída por todo o estado e aí todos serão beneficiados de igual maneira, né? Eu acredito que isso é uma questão de tempo. Eu vou trazer um exemplo também, antes de passar para o seu Bianco, eu vou trazer um exemplo próximo a ele, que é a oportunidade de trazer pessoas de outros estados para a tua região, como, por exemplo, o estado de Mato Grosso, que é um estado que, como a gente sabe, é em pleno desenvolvimento. Existem estimativas que nos próximos anos é o estado que mais vai desenvolver em todo o Brasil, porque a população ainda está pequena, tem muita área, então a tendência é de ocupação dessa área territorial. Então, a expectativa desse êxodo, né, das pessoas saíram de outros locais superpopulacionados para a região de Mato Grosso. Será que é oportunidade também daquele, talvez um pequeno suinocultor ou um suinocultor de um outro estado, onde ele não vê mais oportunidade dele se instalar por aqui, ou não seria seguro fazer um convite a outros produtores se instalarem aqui no nosso estado? Olha, Mato Grosso ele é diferente, né, do perfil dos outros estados produtores de suínos, né? Por quê? Vou te dar um exemplo de Paraná, Santa Catarina, os estados do Sul. Nós temos muita integração ali de indústria com o produtor, né, o que facilita um pouco, inclusive, o acesso ao crédito desse produtor, porque daí ele tem, né, a partir desse momento, uma grande indústria como fiadora, como garantidora dele. Mato Grosso não acontece isso. Aqui nós temos, na maioria dos produtores, são independentes, ou seja, cada um por si, né? Ele mesmo que financia a própria produção, ele mesmo que comercializa, compra, vende, faz todas essas etapas.
Então, nós temos muitos produtores aqui que vieram, sim, de Santa Catarina, Paraná, para ser o seu único ramo de negócio. Isso é possível? Sim. Né? Igual você falou, nós temos uma grande oportunidade de expansão aqui. Mas eu acho que a vinda também de uma indústria dessa, mais uma, porque nós já temos uma em Lucas do Rio Verde, né, que é a BRF, mas a vinda de mais indústrias dessas, grandes indústrias, que consiga verticalizar toda essa produção, né, esse produtor daí teria um pouco mais de segurança, ficaria menos refém de toda essa volatilidade de mercado. Mas eu reitero, Mato Grosso ele é um estado de oportunidades, né? Quem tem a visão de enxergar isso e trabalhar dessa maneira, com certeza vai prosperar. Então tem espaço sim para quem queira vir produzir no Mato Grosso, independente da forma que se ele vai ser um cooperado, um integrado ou um produtor independente, ele com certeza vai conseguir prosperar. Seu Bianco, acho que tem perguntas a fazer, mas eu só vou fazer uma introdução, que é que um dos problemas identificados também nessa pesquisa de vocês, nesse diagnóstico da suinocultura no estado de Mato Grosso, é a pecuária de sucessão, né? O que vai acontecer com essas propriedades, tendo em vista que a idade dos suinocultores, esse perfil dos suinocultores entrevistados, ela já é uma idade que está se encaminhando para a aposentadoria e não se vê os filhos, né? Há uma porcentagem muito grande desses sucessores dentro das propriedades, o que acaba sendo um risco, um medo, a princípio, pelo menos, para a associação, né? Para a Crismate. Mas daqui a pouco tu me responde isso, fazendo um favor, a gente vai fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho, então, o Agrodebate continua. Você que está nos assistindo, não sai daí. O Agrodebate está de volta. Você que continua conosco, muito obrigado pela sua companhia. O assunto de hoje é o diagnóstico na suinocultura no estado de Mato Grosso. Recentemente, a Associação dos Criadores de Suíno do estado de Mato Grosso, em parceria com o IMEA, realizou aí uma pesquisa para que tenha mais base de dados, né? Então já faço convite para que retornem aqui comigo o seu Denir Zancanaro Bianco, que é especialista em negócios, e também Frederico Tanuri Filho, que é presidente da Crismate, Associação dos Criadores de Suíno do estado de Mato Grosso. Presidente, no bloco anterior, eu fiz uma introdução falando sobre, e vou repetir, né? A faixa etária dos suinocultores no estado de Mato Grosso, que foi estudada e averiguada na pesquisa de vocês, ela dá conta de que o perfil etário dos suinocultores no estado de Mato Grosso, a maioria deles é de 50 a 59 anos. São 42%, mais de 40%, 42,17%. Isso representa um perigo para a Crismate ou até para a suinocultura no estado de Mato Grosso, tendo em vista, que a gente até conversou hoje por aqui, que o acesso ao crédito é uma dificuldade devido ao ramo da suinocultura, ou seja, a pecuária de sucessão ela pode ser uma alternativa para que o ramo continue no estado de Mato Grosso. Quando a gente percebe que os filhos eles não estão, podemos dizer, tão interessados na pecuária aí de suíno, pode representar um risco para a associação, para a pecuária no estado de Mato Grosso? Olha, sem dúvida. Esse é um assunto, eu acho que tira um pouco do sono aí de todos os pais, né? Eu acho que de todas as atividades econômicas, mas em especial a sinocultura, porque a sinocultura eu costumo dizer assim, quando você entra, você começa a viver a sinocultura, você passa a amar essa atividade mesmo, de fato, porque ela é muito interessante, ela é muito dinâmica e desafiadora.
né? Ela é uma atividade que tem que ser planejada semana a semana. Então, por exemplo, dentro de um ano nós temos 52 semanas. Então você tem que planejar as 52 semanas, o que você vai fazer em cada semana. Toda semana temos partos, toda semana temos desmame, toda semana tem cobertura, toda semana tem venda, toda semana tem compra, enfim. Essa dinâmica ela é semanal. E aí o que, que acontece? O perfil dos jovens de hoje, ele vem mudando e distanciando um pouco, né, do perfil das pessoas um pouco mais de idade, né? Existe aí uma, uma diferença muito grande. Acho que até porque a tecnologia veio, como é que eu vou dizer assim, a tecnologia apurou muito isso, né? Os jovens estão muito mais tecnológicos, né? À medida que as pessoas com um pouco mais de idade, elas acompanham a tecnologia, mas não tem tanto afinco, porque nós ainda temos um pezinho lá no passado, vamos dizer assim, né? Ainda trazemos um pouco daquela cultura um pouco mais de trás. E aí essa questão da sucessão, como eu já disse, tira o sono, mas eu enxergo assim que a suinocultura ela vai se tecnificar e quando eu falo isso eu digo em inteligência artificial, equipamentos, robô, enfim. Para você ter uma ideia, hoje nós já temos robô que faz o fornecimento de ração para os suínos, né? Nós temos uma gestação coletiva, que já é uma tendência e ela tem um prazo, né, onde vai ser obrigatório que todas as granjas tenham, que são as matrizes ali durante o período de gestação ficam todas juntas em bairro coletivo, e essas matrizes vão ter que ter chip, que quando elas chegarem lá no comedouro, vai ser lido esse chip e vai ser disponibilizado a ela a quantidade correta de ração que ela tem que consumir, de acordo com o peso dela, com quantos dias de gestação ela está, quantos dias faltam para ela parir, enfim. Nós temos também aí inteligência artificial que faz contagem de suínos, quantos suínos tem, se ele engordou, se ele emagreceu, se ele está doente, se aquela porquinha está em cio ou tem algum problema com ela, enfim. Isso tudo já vem se tornando realidade e vai fazer parte do dia a dia. E como essa nova geração tem esse olhar mais aguçado para essas coisas tecnológicas, né, inteligência artificial, tudo isso daí, eu acredito que vai haver uma integração. Como nós já estamos vendo isso acontecer na lavoura, né, lavoura trabalhando com drone, com GPS, com tratores autônomos, enfim, toda essa dinâmica, a gente já consegue perceber aí que essa população mais jovem está se despertando, né, para a lavoura. Eu acho que a suinocultura vai trilhar, já está trilhando esse mesmo caminho, né? E é uma questão aí de tempo para essa geração mais jovem perceber isso, né? Perceber a importância da proteína que produz, né? A qualidade daquela proteína. Inclusive já existem estudos médicos aí mostrando que o consumo da carne é essencial para o desenvolvimento cerebral, intelectual, tudo isso daí, né? Então, assim, é um assunto que preocupa num primeiro momento, mas eu acho que nós temos ferramentas aí necessárias para desenvolver e ampliar essa sucessão familiar. Sim, eu sou otimista. Eu gostei do teu ponto de vista. Acho que é uma questão de tempo mesmo. E até porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está acostumado a falar disso aqui, né? O celular, o tablet, a gente já nos remete à nossa cabeça a isso. Mas a tecnologia ela está muito presente, inclusive na suinocultura, nas práticas, no laboratório, e cada vez mais os estudos tecnológicos são eles que nos permitem a evolução, inclusive Itapurá, né, que é considerada a capital da suinocultura no estado de Mato Grosso, na região centro-oeste, já bateu, né, o que acredita-se que foi um recorde. Hoje parece que já tem um recorde aí acima disso,
mas foram 36, né, seu Bianco? Foram 36 filhotes vivos que nasceram de uma porca, e isso significa estudo, isso significa tecnologia. Seu Bianco, passa a bola para você. Jossan, isso foi na granja do seu Joyson Romil, que é o integrado da BRF, que ele teve uma porca que criou 36 suínos numa gestação só. Isso é um espetáculo. Hoje parece que tem outras, em outros estados. No Paraná parece que teve alguma que criou 38. Mas isso é em virtude de genética, em virtude de... Frederico, primeiro eu queria te pedir desculpa que eu saí do ar aí, minha internet deu uns BOzinhos aí, mas um negócio assim Faz mesmo, tá? parte. Eu queria voltar um pouquinho naquele assunto que nós estávamos falando anteriormente, apesar de que a sucessão familiar é super importante. Mas também a gente poderia acrescentar, só para mim não perder o meu pensamento de antes, o senhor tinha falado que o consumo de carne suína no Brasil é 20,5% hoje, que cresceu muito. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, primeiro queria dar os parabéns a vocês de estarem introduzindo na merenda escolar a carne suína, que isso, quando a criança chega em casa e pode comentar que saboreou uma carne suína, isso vai ser espetacular, porque aí vamos ter o costume dentro de nossas famílias de fazer isso. Mas voltando à pergunta do percentual, o Brasil hoje está consumindo em torno de 20,5% na carne suína. Hong Kong se não me engano, 50 e poucos, a Rússia também, e a comunidade europeia tem um consumo muito elevado. Esse acordo de Mercosul, o senhor acha que vai ser, que nós vamos ter um privilégio de vender muito mais e como o senhor também comentou, nós temos esses ciclos sazonais de venda, de estancamento de alguns países de não comprar, isso serviria para nós, para a gente ter um nivelamento em nossas vendas? Olha, sem dúvida, esse acordo aí União Europeia-Mercosul é de extrema importância, inclusive para validar, né, a qualidade de tudo aquilo que o Brasil produz. Mas, assim, em relação às compras que a União Europeia realiza de carne suína, elas são importantes, são interessantes, mas hoje ainda são pequenas, porque eles produzem muito. São praticamente exportadores de suíno, inclusive para a China, né? A gente disputa ali um pouco desse mercado chinês ali com a União Europeia. Mas a gente vê uma redução na produção de suínos praticamente todos os países da União Europeia. Por algumas questões. Primeiro, de terras, né? Eles não têm mais para onde ir, né? Inclusive eles têm muito problema ambiental, né? Eles têm muito problema de mão de obra e também problema de sucessão familiar. Lá é muito pior do que aqui, no Brasil. E sem falar que a peste suína africana assombra eles o tempo todo, está ali incomodando o tempo todo. Né? O oposto acontece aqui no Brasil. Nós somos o país que tem uma das melhores sanidades no mundo inteiro. Nós não temos essas PIRS, né? Peste suína africana, dentre outras que a gente vê muito nos Estados Unidos, na própria China, na União Europeia. Eles têm várias doenças que incomodam muito eles, nós não temos aqui no Brasil. A nossa sanidade é muito, muito boa. E isso foi provado, inclusive, com a gripe aviária, aí, que ronda, mas nunca conseguiu, graças a Deus, adentrar aí aos rebanhos de aves do Brasil. Né? Eu acho que é uma fatia de mercado importante, interessante, nós precisamos estar de olho, ela vai com o tempo. Hoje a gente percebe uma certa resistência, mas é natural por parte da União Europeia, né? Mas é natural, esses negócios vão acabar vindo, vão acabar acontecendo, e isso que você falou é muito importante, traz um pouco mais de segurança para o produtor. Né? E o que tem trago mais ainda essa segurança e que fez o preço melhorar, igual foi comentado no início do programa,
é que o Brasil foi conseguindo ampliar o leque de países compradores da carne suína. Né? Historicamente, nós sempre dependemos muito de um país só. Né? A exemplo da Rússia lá atrás, né? E aí o dia que a Rússia não precisou mais comprar do Brasil, deu um colapso ali na suinocultura brasileira. Né? Aí, na sequência, veio a China. O Brasil vendia quase 60% de toda a carne exportada pelo Brasil, carne suína, era para a China. O dia que a China também não precisou mais, nós tivemos outro colapso. Né? E agora tem sido feito um trabalho pelo Ministério da Agricultura, pela Associação Brasileira de Proteína Animal, né, pela Apex Brasil, dentre outros, de ampliação aí desse mercado internacional. Hoje nós estamos muito mais pulverizados, né? O país maior comprador do Brasil hoje é Singapura e Filipinas, né? Já ultrapassaram aí a China. A China já compra menos de 20%, né, da carne suína brasileira. Isso traz um conforto bem maior. E com essa abertura aí para a União Europeia, eu acredito que isso vai ficar melhor à medida que o tempo for passando. O mercado filipino, ele está diretamente ligado esses números, porque quem tem acompanhado aí os números da suinocultura nos últimos meses sabe que em novembro houve um salto da importação por parte das Filipinas na compra da carne suína. Está diretamente ligado a esse mercado brasileiro, chinês, esses problemas com o mercado externo? Sim, e o que acontece? Na verdade, Filipinas ela vem trazendo uma grata surpresa aí para o mercado brasileiro desde julho, né? De julho para cá nós estamos batendo recorde atrás de recorde. Mas o que foi a virada de chave, vamos dizer assim? No começo do ano, eles fizeram aquela... eu não me recordo o nome agora, mas eles fizeram uma visita no Brasil onde fez um tratado de que todo frigorífico que cumprisse as exigências automaticamente já estaria apto a exportar para eles. Porque geralmente o país ele tem que vir e visitar o frigorífico, fazer toda aquela sabatina para liberar aquele frigorífico para exportar. Né? Com a Filipinas, eles já fizeram como uma espécie de pacote, né? um pacotão ali. Né? Eles não precisam mais vir visitar o frigorífico X ou Y para que ele seja liberado. Né? Aquele frigorífico, ele já estando apto, né, dentro do Ministério da Agricultura, com todas as suas fiscalizações que atendem aí, ele já passa a exportar. Então, isso abriu rapidamente o mercado e fluiu muito bem os negócios, né? E de lá para cá, graças a Deus, a gente vem batendo recorde e trazendo consigo aí um conforto maior ao produtor, melhores preços. Né? Seu Bianco. Essas ações, acho que o que é governamentais de, entre aspas, assim, vender o Brasil melhor para países, o ideal mesmo seria que quantos mais países entrassem, para que a gente, como o senhor frisou muito bem, não dependesse de uma venda só. Porque se estancar essa venda de um país, automaticamente estaremos em maus lençóis aqui. Eu iria pedir para o senhor também que o dólar é um dos fatores em que o dólar alto beneficia as exportações. Lógico que só Deus sabe, né, o nosso dólar com essas políticas e esses anúncios do governo, um dia está 6,10, no outro dia... Então, mas pela sua experiência, o senhor acha que o dólar iria ficar em alta e teria vantagem para esses vendedores e exportadores brasileiros ainda ou não? Olha, por tudo que a gente está vendo aí nessas movimentações, igual o senhor comentou, né, nós tivemos palestras na semana passada, terça-feira da semana passada, a Crismate promoveu um simpósio muito interessante em Cuiabá, né, e nós tivemos ali economistas e palestrantes renomados, e a gente estuda bastante isso também, né? Tudo indica que essa casa aí dos R$ 6 para o dólar vai ser algo natural.
né? Nós podemos chegar aí a 6,30, 5,80, mas nós vamos estar sempre muito próximo dos R$ 6. Né? Até o próprio Trump, que vai assumir, né, a presidência dos Estados Unidos daqui a alguns dias, todas as manobras ali que ele está indicando que vai fazer, também nos leva a pensar que o dólar vai permanecer num patamar mais robusto, né? E isso, sem dúvida, para a indústria exportadora é muito bom. Ela acaba conseguindo faturar mais, né, deixar o seu caixa ali mais robusto, e isso é interessante. Nós não podemos esquecer que os custos de produção, né, muito do que se consome é atrelado ao dólar também. Farelo de soja, né, o próprio milho, a gente usa bastante vitaminas, aminoácidos, enfim, uma série de produtos que todos são dolarizados atrelado ao dólar. Então, o custo de produção ele acaba acompanhando um pouco disso daí. Então, tem dois viés aí. Tem um viés muito bom, que fortalece as vendas, mas tem o viés do provável aumento no custo de produção. Mas acredito que as margens de lucro ali ainda vão continuar num patamar muito bom, pelo menos falando em 2025, nós temos aí uma tranquilidade para pensar dessa maneira. Você ligado no Agrodebate que chega agora. Só um pouquinho, seu Bianco, eu preciso só fazer um breve intervalo comercial. Nós estamos conversando com Frederico Tanuri Filho, que é presidente da Crismate, Associação dos Criadores de Suíno do Estado de Mato Grosso. Seu Bianco, segura a tua pergunta aí, dá tempo de molhar o bico, tomar uma água, daqui a pouquinho tem mais Agrodebate e a gente continua esse debate. O Agrodebate está de volta e o assunto de hoje está bem aprofundado na suinocultura, já que na semana passada a Associação dos Criadores de Suíno de Mato Grosso divulgou aí um panorama, um diagnóstico da suinocultura no estado. E estamos conversando hoje com Frederico Tanuri Filho, presidente da Crismate, Associação dos Criadores de Suíno do Estado de Mato Grosso. Pois voltem para cá, por gentileza, seu Frederico, presidente, e seu Odenir Zancanaro Bianco, especialista em negócios. Esqueceu a pergunta ou tá com a bala na agulha aí, seu Bianco? Pode seguir. Eu queria, talvez, algo meio fora para o Frederico aí, mas o Trump assumindo essa política dele de protecionismo. Isso é bom ou é ruim para a nossa suinocultura? Olha, eu acredito fortemente que é bom, né? É bom porque é aquilo que a gente já sabe, existe por aí a tal da lei da reciprocidade. Embora o Brasil não use isso com muita regularidade, mas os outros países usam, né? E esse protecionismo do Trump, que ele promete implementar, e principalmente contra a China, né? Isso pode criar um nervosismo no mercado e o Brasil ser a bola da vez, né? Acabar sendo aí um fornecedor importante, como já é, mas mais importante ainda. E o Brasil ele tem uma vantagem, que ele tem uma boa conversa, um bom diálogo, um bom trânsito aí com todos os países, né? Pelo menos os principais compradores. Então acho que nós podemos sim ser beneficiados com essa política protecionista do Trump. Só para eu fazer mais esse caminho até para fechar aqui, nosso tempo está quase acabando. Dentre as principais preocupações encontradas, presidente, nesse diagnóstico feito por vocês junto com o IMEA, a maior preocupação entra, então, portanto, a economia, que é o que a gente está comentando agora, né? O que entra economia externa, economia internacional. Preço do suíno está em segundo lugar. Depois vem política, depois vem baixa lucratividade, depois preço do milho, que nós já comentamos por aqui, preço do farelo. Para nós que não estamos no ramo aí, só para que a gente entenda melhor,
eu imaginava que o custo de produção ele estava aí entre uma das maiores preocupações para o produtor, mas o custo de produção ele está como penúltimo. O custo de produção representa 1,70% da preocupação do produtor. Por que é normal isso, essa preocupação da economia, o preço do suíno, política, ela está entre as maiores preocupações e os custos de produção, ele não está ali no topo dessa lista? Então, isso aí foi um diagnóstico, nessa parte do diagnóstico foi também um assunto que nos chamou a atenção, mas pensando aqui, a gente acaba sendo um pouco imediatista. Por quê? O suinocultor ele sabe que na questão do preço, é aquilo que nós falamos, o que mais incomoda a suinocultura são as exportações, né? E então, essa questão aí da política atrelada aos movimentos internacionais, isso tudo acaba, de alguma forma, influenciando. Como nós já demonstramos aí, dólar, câmbio, abertura de mercado, relações internacionais, isso tudo é um quebra-cabeça que compõe essa dinâmica das exportações. E o suinocultor sabe que a exportação é extremamente importante para a manutenção dos bons preços do seu produto, que é o suíno. Então, hoje, o que mais preocupa o suinocultor é isso. O custo de produção, ele foi ali um fator muito impactante em 2021, 2022 e um começo de 2023, né? Mas hoje nós já enxergamos que está controlado, vamos dizer assim. E, ao que tudo indica, 2025 permanecerá dessa mesma forma. Então, o suinocultor ele pensa, bom, esse ano o custo de produção está controlado, tudo indica que o ano que vem está controlado, então vamos torcer, ficar junto ali para que as exportações, essas questões políticas, nada venha estragar esse bom momento que a suinocultura está vivendo. Então é mais ou menos nesse sentido aí o pensamento, né, as preocupações aí que fica um pouco ali na cabeça do produtor, que ele fica acompanhando ali esses movimentos, né, vendo o dia a dia como é que está acontecendo. Eu acho que é muito aí por conta disso. E o dólar está aí para comprovar, né, que de uma hora para outra, essa elevação aí da desvalorização do real frente ao dólar pode impactar bastante aí o produtor. Bom, nosso tempo está acabando, seu Bianco, acho que agora é só tempo de agradecer, viu? Senhor Frederico, muito obrigado. Eu só queria colocar minha opinião particular rapidamente em cima dessa pesquisa dos custos. Eu acredito que o integrado tenha respondido que para ele o custo não tem muita importância. Por quê? Porque é a própria indústria que fornece isso. Enquanto que o consumidor, que o produtor que faz todo o processo, para ele seria muito mais importante os custos. Mas só para acrescentar minha opinião, eu agradeço muito ao senhor, peço a Deus que abençoe o senhor nessa trajetória e muito obrigado. Conversamos com Frederico Tanuri Filho, que é presidente da Acrismate, Associação dos Criadores de Suíno do Estado de Mato Grosso. Ficamos gratos aí pela sua participação, desejamos aí, reitero aí os desejos aí do seu Bianco, desejamos que seja muito produtivo, muito rentável, que represente sempre aí cada vez mais a produção. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço, foi um grande prazer participar, foi um bate-papo muito interessante, o tempo passou rápido, né, porque o assunto estava bem tranquilo, bem fluido, né, e é um prazer sempre estar aqui, participar, poder compartilhar um pouco, né, também desejo aí tudo de melhor para todos nós, né, e que 2025 traga um ano muito próspero aí para os brasileiros aí, e principalmente para o nosso agro e nossa suinocultura. Falou bonito. Esperamos tê-lo outras vezes por aqui. O senhor fala de Primavera do Leste, né? Primavera do Leste. Um abraço aí para todos também. Obrigado pela participação e até uma próxima.
Seu Bianco tá aí, pronto, já foi, então nosso tempo já acabou, né? Então já só vou despedir, gente. Amanhã tem mais, você que está ligado aqui no Agrodebate, não perca. O programa é de segunda a sexta, às 7 da noite, pelo horário de Brasília. Uma boa noite, a gente se encontra amanhã.